Agradeço o pastor Milton e a sua esposa pelo carinho, a atenção de sempre que tem conosco. E na hora que a minha amiga Cristiane me falou que na hora da oportunidade ficou nervosa, eu falei, meu Deus, se ela, que já é pregadora, que já domina, está nervosa, imagina eu, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu e minha família fazemos parte do MIFAD, né? Ministério de Família da Assembleia de Deus, desde 2016, e grandes coisas o Senhor tem feito. Nós temos visto o agir de Deus, e esse ministério, ele só é possível porque aqueles que fazem parte entendem a importância da família. Esta igreja, ela é abençoada por acreditar e por investir em famílias. Hoje foi o primeiro culto da família lá na congregação do bairro Brasil, que eu não sei se alguns irmãos sabem, mas ela foi inaugurada, né? Está ali o pastor Ismael, a irmã Neidinha, Rodrigo como segundo. E nós também acreditamos em família e vamos ter sempre esses cultos, porque nós estamos à frente desse departamento, sabemos quantas famílias necessitam deste apoio, deste momento, deste ensinamento. Famílias que muitas das vezes vocês olham e parece que está tudo bem, que não tem problema algum. Mas quando essas famílias nos procuram, a gente entende o quanto a gente precisa cada vez mais interceder, orar e nos mantermos firmes. Porque estes cultos produzem efeitos muito importantes. É quando a palavra do Senhor entra no coração e consegue agir nas famílias. E Ruth, eu vou também copiar esse modelo. Eu achei maravilhoso a família ter a oportunidade. Quando eu chegar lá, vou falar, Ismael e Neide, tem uma novidade para vocês. E logo, logo nós vamos implantar. Porque aquilo que é bênção, nós temos que trazer para nós também, né? Irmãos, eu não sou pregadora, mas quando me convidam, humildemente eu falo da palavra do Senhor Jesus. E quando eu sentei para fazer o esboço dessa pregação, Deus falou tanto comigo. E eu creio que não é em vão, que tem famílias aqui que também precisam ouvir essa palavra, que o Senhor já tinha preparado para esta noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas 15. Nós vamos ler o versículo 8 ao 9. Nesta noite nós vamos falar como título da mensagem, dracmas perdidas em nossa família. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, que a gente espera mais um pouquinho. Então, irmãos, o texto em Lucas, no 15, do 8 ao 9, diz: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Amém. Este texto em questão, ele fala sobre perda. Jesus, quando ele estava prestes a morrer, a caminho de Jerusalém, onde seria crucificado, ele ali, onde diz no início do capítulo 15, que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E ali o Senhor Jesus falou àquelas pessoas algumas parábolas. E nesse capítulo 15 de Lucas, Jesus falou sobre 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Ele deixa lições importantíssimas, não só para aquelas pessoas, mas as pessoas dos dias de hoje, porque a palavra do Senhor, ela não mudou. Ela serviu para aquele povo e ela serve para nós também. Existe uma profunda ligação entre as 3 parábolas, nas quais Jesus transmite uma mensagem central. Essa mensagem, ela não é outra senão o extraordinário amor de Deus
pelos perdidos. Então, a gente leu falando sobre a dracma, mas no início, Jesus ele começa falando sobre a ovelha perdida. E ali Jesus começa a parábola fazendo uma pergunta: qual de vocês, se tiver 100 ovelhas e tiver perdido uma delas, não vai em busca da ovelha perdida? Jesus está dizendo com essa parábola que por mais que aquele pastor tivesse 99, aquela uma importava. Aquela uma era importante. Muitas vezes nós estamos tão acostumados a situações onde nós pensamos: que diferença faz uma mais ou uma menos? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa parábola da ovelha perdida também nos exorta sobre o perigo de sermos como os fariseus e os escribas. Porque muitos não estavam só preocupados com cumprir da lei, mas eram hipócritas. Queriam jogar um jugo além do que as pessoas poderiam suportar. Devemos nos doar pela tarefa de anunciar o Evangelho de Deus e encontrar e restaurar o perdido. Será que nós estamos prontos para curar as feridas, para trazer de volta aquele perdido, principalmente dentro da nossa família? Porque é muito fácil a gente falar do amor de Deus para as outras pessoas, falar do Evangelho, convidar para vir para o culto de família, mas e aquele que pisa no nosso carro, que convive conosco, que traz muitas das vezes mágoas e feridas profundas? Estamos dispostos? Essa é uma reflexão que o Senhor Jesus traz para nós esta noite. Cristo, ele não odiou os publicanos e os pecadores e nem foi indiferente a eles. Ao contrário disso, Jesus fez mais até do que apenas recebê-los. Na verdade, muitas das vezes, foi ele próprio quem foi em busca dos perdidos e desprezados. Então, meus irmãos, esta noite eu falo: é um privilégio muito grande estarmos aqui em um culto de família, tendo a oportunidade de falar sobre o valor da família. Sabemos que o inimigo tem desconfigurado, ele quer mudar o padrão de família que o Senhor instituiu, trazendo formatos de família que não está na palavra do Senhor, que não foi Deus que criou, porque nós sabemos perante a palavra como é a família instituída por Deus. E qual é a nossa luta? Manter essas famílias firmadas na casa do Senhor, aos pés do Senhor, servindo e adorando a Ele em espírito e em verdade. Mas enquanto nós estamos aqui, quem são da nossa família que desgarrou, que precisa vir conosco para ouvir a palavra? Quais são as estratégias que nós estamos buscando e pedindo a Deus para trazê-los para cá? Devemos pensar nisso. A nossa felicidade, ela só é completa quando nós estamos com a nossa família na presença do Senhor. Se todas as vezes, meus irmãos, que uma ovelha se perdesse, o pastor não se importasse e pensasse: eu tenho 99, mas eu tenho 98. O que é uma ovelha? Por onde aquela uma ovelha saiu, todas as 99 poderiam sair. Nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos prestar atenção. O que nós estamos perdendo dentro da nossa casa? Buscar através de Jesus o entendimento, a sabedoria para lidar com isso. Precisamos aprender a nos preocupar com as pequenas coisas. As pequenas coisas importam sim. Pequenas perdas podem se tornar perdas irreparáveis. Eu estava ouvindo a pregação de um pastor e ele conta que ele foi em um determinado velório de algum conhecido e quando ele virou para sair, ele viu uma mulher chorando compulsivamente. Ela gritava, ela chorava, todos já tinham ido embora daquele túmulo, só ela ficou. E ele se abaixa e pergunta: moça,
aconteceu? Eu perdi a minha mãe, a minha mãezinha, e agora ela está aqui. Nós brigamos pela manhã. Eu falei que eu odiava ser a filha dela, que eu não gostava dela, e eu estava com muita raiva, mas nada daquilo que eu disse era o que eu queria dizer. E quando foi à tarde, a minha mãe passou mal, infartou e morreu. E eu não tive a oportunidade de pedir perdão. Eu não tive a oportunidade de dizer, eu estava com raiva, eu não queria dizer isso. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de pedir perdão? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de dizer, eu errei, me perdoa? Temos que ter cuidado, porque tem perdas que nós conseguimos recuperar, mas tem perdas que não. E o Senhor Jesus, Ele quer isso de nós, que nós possamos ter uma sensibilidade, um entendimento de perceber o que estamos perdendo. E a gente entende que logo no final, a última parábola, nós vamos voltar para a parábola da dracma, mas Jesus também contou a parábola do filho perdido. Essa história nos conta sobre um homem que tinha 2 filhos. E um dia, como muitos de vocês conhecem, o seu filho mais novo quis a sua parte da herança. E o seu pai repartiu e ele saiu mundo afora. E este filho, enquanto isso, o filho mais velho ficou aonde? Ao lado do seu pai. O jovem logo gasta todo o dinheiro, tudo que ganhou, pensando apenas nos prazeres momentâneos. E quando ele fica na pobreza, quando ele não tem mais nada, quando ele chega ao ponto de não ter o que se alimentar, ele decide voltar para a casa do seu pai. E mesmo depois dele ter sido injusto com seu pai, quando ele retorna para sua antiga casa, como este filho é recebido? Com festa, com alegria, com amor. Este pai poderia ter desejado em seu coração, tomara que ele quebre a cara, tomara que ele não tenha ninguém para ajudá-lo, para que ele reconhecesse o que eu fiz por ele, o que ele tinha nessa casa. Mas a maneira como este pai recebe o seu filho mostra que o seu amor era maior do que qualquer coisa. Que possamos entender que quando nós somos imitadores de Cristo, que quando nós temos amor no nosso coração, a gente quer resgatar a nossa família, resgatar os nossos filhos, resgatar o que se perdeu, ainda que antes disso nós fomos feridos. E essa noite o Senhor nos pergunta: o que temos feito para resgatar os nossos? Nós estamos com o coração aquebrantado, com amor, um coração perdoador, ou estamos íntimos de angústia, de ódio, de raiva ou de tristeza? É para se pensar. O pai voltou a se alegrar, fez uma festa, porque o seu filho, que estava perdido no mundo, retornou para casa. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois a sua alegria só estava completa quando seus 2 filhos estavam com ele. E Deus é assim, meus irmãos. Deus, Ele é como um pai que não guarda rancor, que nos ama incondicionalmente, independente do que façamos. Quando nós nos arrependemos e voltamos com um coração aquebrantado, o Senhor nos recebe. O Senhor se alegra, o Senhor faz uma festa, porque nós retornamos para a casa do Pai. E é assim que o Senhor quer que sejamos, que nós possamos ter visão espiritual, porque muitas das vezes a gente vê só o material. A gente está muito preocupado com as nossas emoções, porque eu estou com raiva, porque eu fui ferida, porque eu estou chateada. Mas não é assim. Não é assim que nós vamos ser referência para a nossa família. Nós precisamos ter este coração de amor, este coração perdoador, como o Senhor Jesus nos ensina a ser. Na segunda parábola,
que é a que eu vou aprofundar mais, Jesus fala novamente sobre perca, mas dessa vez sobre a perca da dracma perdida. O texto que lemos afirma que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma delas, ou seja, ela ainda tinha 9. O que é dracma? A dracma era uma moeda muito preciosa nos tempos de Jesus. Era um tipo de moeda utilizada pelas mulheres que colocavam como adereço em colares, em diademas. E estudiosos afirmam que muitas mulheres usavam as dracmas em colares como um símbolo de honra. No contexto, entende-se que dracma tinha mais que um valor monetário. Aquela dracma tinha um valor de honra. Porque, como aquelas dracmas formavam um colar que simbolizava o compromisso de uma mulher com o seu cônjuge, assim era um símbolo de aliança, um símbolo invisível e eterna aliança. Portanto, havia ali um valor sentimental, espiritual e familiar. Então, ela não perdeu apenas uma dracma, uma moeda qualquer. Ela perdeu um símbolo de aliança que ela tinha. Então, esse texto discorre a preocupação da mulher que perdeu uma dracma, mesmo tendo as 9, ela queria encontrar. Nós precisamos entender que os maiores tesouros estão dentro da nossa casa. Quando se perde um tesouro, a gente deixa para lá? O que a gente faz? Tudo para achar, porque vale muito. E assim é a nossa família, assim são os nossos. As maiores alegrias que nós temos, aquelas alegrias que preenchem o nosso coração, a nossa alma, está dentro da nossa casa. Nada substitui, nem trabalho, nem dinheiro, nem carro, nada. Não só as grandes alegrias, mas também as grandes percas. Os maiores sofrimentos, as maiores dores, as maiores feridas, as mais agudas, ela vem dentro do seio familiar. E isso, exemplo disso, são as perdas que nós sofremos em nossa família. Quando nós perdemos um pai, quando nós perdemos uma mãe, quando nós perdemos um filho, a esposa, o esposo, a gente experimenta a dor mais amarga. Eu posso dizer isso, porque eu perdi o meu pai. Até hoje dói. Dói na minha alma, como eu queria ter só mais um pouquinho de tempo com ele. Não posso mais. Mas você tem que entender que nós temos que valorizar enquanto nós temos. Porque depois que perdemos, não adianta. E eu louvo a Deus, porque Deus consola. O Espírito Santo do Senhor nos abraça e nós temos a certeza que na eternidade nós estaremos junto com aquele que nós perdemos. Porque o Senhor nos garante isso. Quando nós sofremos uma perca na nossa família, há uma dor profunda que muitas das vezes nos paralisa, nos faz ficar sem ação, nos tira a alegria de viver. E é quando nós precisamos estar firmados no Senhor, para buscar do Senhor a cura da nossa alma. E é importantíssimo entender que o local que aquela mulher perdeu foi dentro da sua casa. Ela perdeu dentro da sua própria casa. Não foi nos arredores, não foi perto. E voltando aqui, meus irmãos, alguns psicólogos falam, eles explicam que as perdas têm a forte tendência de nos paralisar. Muitas pessoas simplesmente ficam estáticas, não sabem o que fazer. Elas não veem saídas, não sabem mais como prosseguir. Mas o que essa parábola nos mostra? Que diante de uma situação, nós precisamos agir. Não podemos ficar parados. Não podemos deixar o medo, o desespero, a angústia nos paralisar.
Esse texto mostra que essa mulher ela teve uma postura. Ela não ficou ali parada, mas ela foi buscar o seu tesouro perdido. Essa parábola nos chama a atenção para a necessidade de procurarmos as dracmas perdidas dentro do nosso lar. Eu pergunto para os irmãos esta noite: qual a dracma perdida no seu lar? É o respeito dos seus filhos? É o amor do seu cônjuge? É a fidelidade conjugal? É a fidelidade ao Senhor? É o prazer de estar na casa de Deus? É o prazer pela oração, pela leitura? É o prazer de ter um tempo com o Senhor? Qual a dracma que está perdida em sua vida e na sua casa? Talvez você já tenha orado muito, você já tenha buscado muito, você já tenha clamado muito e você cansou, não quer mais orar, entregou. Mas existe uma coisa: a nossa parte. O Senhor quer que a gente faça a nossa parte, aquilo que cabe a nós fazer. E essa mulher, ela nos mostrou que ela não perdeu o ânimo, mas ela teve determinação. E é isso que nós precisamos fazer. Não podemos perder a dracma do ânimo e da determinação de lutar pela salvação da nossa casa, da nossa família. Jesus nos ensina que diante das perdas precisamos ter atitudes, reagir, fazer alguma coisa e não ficar de braços cruzados. De braços cruzados não vamos ter resultado algum. Essa parábola nos mostra que ela foi e ela buscou 3 coisas. Ela buscou direção. O texto afirma que a primeira atitude que essa mulher teve quando notou a ausência da sua dracma foi acender a candeia. As casas da Palestina eram casas escuras, sem muita luz, sem muita janela. Ela então chegou à conclusão de que era impossível achar a dracma no escuro. Então, se algo está perdido, precisamos buscar direção em Jesus. O próprio Cristo afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz que precisamos para recuperar aquilo que foi perdido. Apenas a presença iluminadora do Senhor Jesus pode nos dar a direção. Não devemos confiar nos nossos próprios conhecimentos, nos nossos próprios entendimentos, porque eles são falhos. Mas quando nós entregamos a direção, o Senhor nos guia, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra, porque se o caminho estiver escuro, nós podemos tropeçar, nós podemos cair, nós podemos nos machucar, mas se nós estamos no caminho, sendo guiado por Jesus, Ele vai dizer: vem por aqui, passa por aqui, faça dessa maneira, e você não estará errado. Glória a Deus. Quando eu e meu esposo fomos viajar, alguém falou assim: vocês vão fazer a trilha? Tem um guia ali muito bom, que ele conhece toda essa região. Rodrigo falou: amor, nós vamos gastar esse dinheiro com guia? É só subir aquele negócio lá e depois descer. Falei: amor, vamos pagar. Nós não sabemos por onde nós vamos pisar. Nós não sabemos o que nos espera. Vamos pagar para a gente ter segurança. Meus irmãos, foi o dinheiro mais bem pago. Mesmo com guia, tinha hora que eu dava umas escorregadas naquela lama, naquela ladeira. E aí eu penso: nós chegamos no destino e nós voltamos. Se nós não estivéssemos com guia, nós poderíamos nos perder no caminho. Então Jesus é o nosso guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos mostra quando parece que tudo está perdido, quando parece que tudo está no escuro. Nós temos que ter cuidado com uma coisa chamada emoção. A emoção, um dia nós vamos estar tristes, um dia nós vamos estar alegres, um dia nós vamos estar sentindo a presença do Senhor com todo fervor.
Outro dia parece que a gente vai estar frio, que a gente não está sentindo nada. Mas nós não vivemos pela nossa emoção. Nós vivemos pela fé e pela razão. E a razão nos diz que Jesus é o nosso guia, que Jesus é a nossa luz. E sabendo disso, independente de como eu estou, eu vou ser guiado por Jesus. Acenda a luz na sua casa. Essa luz é Jesus Cristo. Peça ao Senhor para trazer luz onde você não enxerga. Jesus nos direciona através da palavra de Deus. O salmista percebeu que a palavra de Deus ela é poderosa para guiar os nossos passos em segurança. Caminhar no escuro é difícil, mas caminhar na luz nos leva ao destino. Por isso precisamos de luz para que possamos pisar em lugares seguros. Assim ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesses dias difíceis, nós teremos forças, nós teremos direção para prosseguir. A segunda coisa é que nós precisamos ter esforço. O que aquela mulher fez? Ela pegou uma vassoura e passou a varrer a casa. Varrer a casa requer esforço. Você tem que abaixar para tirar aquele lixo que está embaixo da mesa, que está atrás do sofá. Muitas das vezes você tem que arrastar os móveis. Você tem que se esforçar. Sem esforço é impossível. Sua atitude desencadeou um grande esforço. Mas é possível perceber que o que essa mulher ela fez nos ensina que nós devemos nos esforçar grandemente na busca daquilo que foi perdido. Porque há uma tendência humana de fugir dos problemas. Ou ninguém aqui foge dos problemas, todo mundo tem cara de frente. Por que nós queremos fugir dos problemas? Porque quando nós temos que encarar, nós precisamos esclarecer, precisamos lançar mão de grandes esforços. Então é mais fácil deixar para lá. É mais fácil não se envolver. Contudo, nós não podemos empurrar com a barriga para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Nós precisamos varrer. E a terceira coisa, nós precisamos buscar diligentemente. O evangelista Lucas diz que essa mulher procurou diligentemente até encontrar a dracma. É possível ver que ela não parou. Busca incansável. Ela não descansou enquanto ela não achou a dracma. Ela não mediu esforços para alcançar o seu objetivo, lançou mão de todos os meios e recursos que estavam à sua disposição. Nós precisamos entender, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que você vai convencer aquele filho que não quer vir mais para a igreja. Não é da noite para o dia que você vai convencer o seu esposo a ser mais dedicado na igreja, a se envolver com as coisas do Senhor. Não é da noite para o dia que você vai desenvolver um relacionamento com Deus. Requer esforço, requer oração, requer jejum, requer leitura da palavra do Senhor. Tudo que é precioso, que é valioso, requer esforço. É muito fácil para perder, é muito fácil para se esfriar e não querer mais vir para a igreja. É muito fácil deixar de congregar, mas requer esforço. E esse esforço precisa ser partido de nós, do nosso querer, do nosso esforço de querer lutar cada dia. E não é só um dia, é todos os dias. E é se esforçando que a gente vai encontrando as dracmas perdidas. Mas nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a ter luz, a ter direção para encontrarmos quais as dracmas que estão perdidas em nossa vida. Nós precisamos muito. Não podemos nos conformar com as pequenas perdas. Temos que ter um cuidado, porque muitas das vezes nem percebemos o que estamos perdendo. Não podemos acostumar
acharam que ela não era mais importante, desobedeceram e tocaram na arca. A ira do Senhor foi sobre eles. Que possamos entender que a presença do Senhor, a busca pela palavra, a comunhão é um tesouro, é importante, não é algo tão simples, não é algo banal. Quantas famílias que eu conheço, que principalmente nesse período de pandemia, se afastaram da igreja, deixaram de vir ao culto, porque naquele iniciozinho ninguém podia vir, e se esfriaram, se tornaram frios, perderam a visão espiritual, deixaram de vir para a casa do Senhor, deixaram de buscar a presença, e hoje estão aí, famílias destruídas, famílias que um dia estavam aqui, louvando ao Senhor, que estavam aqui, pregando, se acostumaram, acharam simples demais, e nós não podemos deixar, porque começa de forma sutil, perdendo apenas uma ovelha, depois vai para 98, 97, e quando vê, todas se perderam pelo mesmo lugar que aquela primeira se perdeu. Mas se você está aqui esta noite, tendo a oportunidade de entender a importância de valorizar tudo que você possui, de mais sagrado, de mais precioso que o Senhor te deu, a sua família, comece a prestar atenção. Faça questão de almoçar sentados à mesa. Faça questão de saber o que o seu filho anda vendo no celular. Faça questão de saber aonde o seu filho anda, com quem ele anda. Cuidado com as pequenas percas. Elas podem ser irreparáveis. Meus irmãos, e dói muito perder. Mas eu creio que o Senhor está aqui esta noite para trazer ao nosso coração a importância de valorizarmos e entender que precisamos ser incansáveis, perseverantes em encontrar as dracmas que foram perdidas. Todas essas parábolas aconteceram um reencontro. O pastor deixou as 99 e buscou aquela ovelha. Aquela mulher buscou a dracma perdida. Aquele pai reencontrou o seu filho perdido. E a minha oração esta noite é para que o Senhor trabalhe em nossos corações, fazendo com que a gente não perca as oportunidades, que a gente não perca a oportunidade de pedir o perdão, de reconhecer quando erramos, de buscarmos mais um pouco. Ninguém é sábio o bastante para não estudar mais a Bíblia. Aleluia. Ninguém é autossuficiente para não precisar da luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, com a permissão do pastor, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor nos ajude a resgatar as dracmas perdidas. Que o Senhor nos ajude a perceber o que sutilmente está sendo perdido dentro da sua casa. Pai amado, Pai querido, aqui nos encontramos suplicando ao Senhor, nos ajude a não nos conformarmos com as perdas em nossa casa, com as perdas em nossos lares, que possamos entender a preciosidade, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, para que possamos interceder, ir atrás, buscar, cuidar das feridas. Senhor, nos ajude. Não
resgatada, a minha dracma foi achada. Assim será na tua casa, para a honra e para a glória do teu santo nome. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.